Eu vou te falar de uma forma simples, objetiva e rápida o que as 5 terapias que eu faço, como elas podem te ajudar. E quem sabe, uma é aquilo que você está precisando exatamente neste momento. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta kármica. E agora eu vou começar falando sobre a primeira terapia, a rescisão do contrato kármico. Rescisão de contrato kármico, o que é isso? Bom, antes da gente nascer, a gente assina um contrato com um plano reencarnatório, com as dívidas que a gente precisa resolver na atual existência. Acontece que muitas vezes a gente já resolveu essa questão, mas a gente continua presa no contrato kármico, sofrendo, passando por situações difíceis, geralmente situações cíclicas que estão sempre se repetindo na nossa vida. E já foram resolvidas, essa questão kármica já foi solucionada. Quando a gente faz a rescisão de contrato kármico, o que acontece? Essa situação para de acontecer, porque a gente já está quites com ele. E se não estiverem, não tem problema fazer a rescisão. Você passa a resolvê-los de uma forma positiva, não mais pelo sofrimento, pela dor, mas sim pelo amor. Além dessa questão, o contrato kármico ele é bastante completo. Ele trata sobre 20 tópicos, a boa parte deles relacionados com a questão kármica. Então a gente tem pactos e votos que a gente fez em vidas passadas e que continuam impactando atualmente. Votos de pobreza, votos de castidade, pacto de ódio, pacto de amor, coisas de vingança. Também trata questões relacionadas à ancestralidade, né? Às vezes a gente herda questões ancestrais, pragas, maldições, magias, enfim, é muita coisa. Ele é bem completinho mesmo, esse processo terapêutico, vale a pena fazer. Segunda terapia, a leitura dos registros acásticos. Eles também são conhecidos como o livro da alma, né? Os registros acásticos são o livro da vida. Todos os seres vivos têm a sua história anotada nesse livro, todos. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, lugares também têm, minerais, a terra, tudo tem um registro acástico, tudo está anotado no livro da vida. E essa leitura dos registros acásticos ela é bem interessante. Ela serve para resolver, para a gente encontrar as respostas de determinadas questões que a gente enfrenta na nossa vida. Então, ela é a resposta de algumas perguntas. Por que eu passo por tal situação? Qual a minha missão de vida? Como eu faço para resolver tal coisa? O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Por que eu tenho tanta dificuldade em relação a determinada coisa? E, enfim, aquelas questões existenciais que a gente tem, que a gente se pergunta, mas a gente não tem quem responda para a gente. É um processo bastante interessante e que resolve muitas questões, traz luz às questões. A gente consegue entender muitas situações difíceis da nossa vida. E quando a gente tem esse entendimento, terapeuticamente a gente faz aquilo que a gente chama de cura, que é entender, ressignificar, libertar, perdoar, curar. E a gente consegue trazer isso para a nossa vida e vai reverberando aí. As coisas mudam na linha do tempo. Terceira terapia, regressão à vida passada. Uau, que legal! Nessa terapia, a pessoa é a própria pessoa que, através de um processo de meditação profundo, guiada, essa meditação, até mesmo quem tem grande dificuldade de relaxamento, que consegue acessar alguma coisa, tá? Então, através da regressão de vidas passadas, a gente vai acessar a sua memória. Eu vou ficar preso na outra vida? Não, você vai acessar a sua memória, aquilo que está gravado no seu espírito, que está relacionado a algum trauma que você vivenciou na sua vida anterior e que este trauma, esta situação, está impactando negativamente na sua vida. A regressão a vidas passadas, às vezes uma única sessão é o suficiente para resolver questões mais simples, mais pontuais. Por exemplo, medos, traumas, fobias, algum problema específico de saúde que você já está fazendo tratamento, ele colabora para que esse tratamento seja mais efetivo, né? Problema cardíaco, de dores, dificuldade para engravidar. A regressão a vidas passadas também é feito esse processo de cura terapêutica,
né? Onde a gente identifica a situação, ressignifica, liberta as mágoas, as dores, os sentimentos, promove o entendimento, a cura, tá bom? É um processo bem interessante e uma única sessão geralmente resolve. É importante deixar claro que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade e que numa primeira sessão elas não conseguem, porque elas ficam tensas, elas não conseguem relaxar o suficiente para acessar, tá? Mas a gente pode ir para uma segunda, não tem problema. E é bem interessante porque você só vai acessar aquilo que você está preparado para saber, tá? Esse processo também é acompanhado de um guia, de um mentor, de um guardião, de um protetor seu. Não estamos sozinhos nesse processo, é bem interessante. A quarta terapia é a terapia de vidas passadas. Nada mais é de algumas sessões que nós fazemos de regressão e no final dessas sessões, né, são alguns dias de encontro e no final de todo o processo a gente finaliza com a leitura dos registros akáshicos para resolver alguma dúvida que ainda tenha ficado. A terapia de vidas passadas são várias sessões, como eu já disse, e elas são importantes para resolver questões mais complexas. O que seriam essas questões mais complexas? Questões profissionais, familiares, afetivas, financeiras, tudo que demanda mais, né? Quando a gente acessa essas vidas passadas, a gente consegue entender que muitas vezes a gente está arrastando esse problema há muitas encarnações, séculos e mais séculos, às vezes até milênios. Não é exagero dizer, milênios. E o ciclo vai se repetindo indefinidamente na nossa vida, porque é preciso a gente se aprofundar bastante. Então a gente acessa a origem, aonde tudo começou, e depois outras vidas, aonde tudo foi se agravando. A cada acesso que a gente faz, depois a gente realiza um processo de limpeza, a chamada cura terapêutica, tá? Agora eu vou falar do nosso quinto processo terapêutico, que é a terapia kármica. A terapia kármica é um combo, né? É onde eu faço um processo bastante intenso e extremamente completo. Faremos a regressão a vidas passadas, faremos a leitura de registros akáshicos, a rescisão do contrato kármico e também o uso do floral. Eu gosto bastante de trabalhar com o floral de Saint-Germain e também com o floral de Bach. Então eu vou elaborar um composto, cada pessoa tem um seu, um composto personalizado que você vai aviar numa farmácia de manipulação da sua confiança, que será utilizado durante o processo terapêutico, durante todo esse tempo aí que a gente ficar fazendo o tratamento das sessões e também posterior ao processo terapêutico. Espero ter trazido aí um pouquinho de luz para vocês entenderem um pouquinho sobre essas terapias fantásticas, magníficas. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar ou acessar no meu site. No mês de setembro tem promoção, 25% de desconto em todas essas terapias, tá bom? Beijos de luz, fiquem com Deus. Tchau!